Pessoal, vamos falar sobre as esquerdas que estão preocupadas com a grande questão do fato de muitos eleitores não gostarem do comunismo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por líder da União dos Defensores de Gigantas, pobre moça que fica de noite na esquina, procedimento invasivo do STF em você. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A gente falou outro dia sobre a pesquisa que dava que 44% da população brasileira temia a volta do comunismo, e isso é um problema para a esquerda. Primeiro porque eles acreditam nessas pesquisas mesmos, né? Veja, quando eu falei dessa pesquisa, eu falei, olha só, isso aqui é uma indicação, mas eu não levo muito a sério esse negócio de pesquisa, principalmente a tanta distância assim da eleição. Isso não quer dizer muita coisa, mas de qualquer forma essa pesquisa, assim, sem ter envolvimento direto de candidato, pode ter mais sentido do que as outras, né? De qualquer forma, que existe uma repulsa na população pelo comunismo é óbvio. E veja, as lideranças da esquerda estão se dividindo entre desmistificar ou ignorar o debate sobre o comunismo. E realmente isso mostra o nível do problema que eles têm. Eles têm um problema enorme. Por quê? Dado que tanta gente não gosta de comunismo, tem medo do Brasil se transformar em comunista com a vitória da esquerda ano que vem, seja lá quem for o candidato da esquerda, vai ficar muito fácil para o pessoal da direita fazer a sua campanha com base nisso. Vai todo mundo lembrar que, olha só, Lula voltando pode ir para o comunismo. Existe uma chance grande. E aí qual que é o problema da esquerda? Eles sabem que a população não gosta disso. Uma alternativa que eles têm é ficarem quietos, não falar nada sobre o tema comunismo, focar em falar sobre benefícios sociais, sobre igualdade, não sei o que lá. Mas eles sabem que a oposição vai estar martelando na cabeça dessas pessoas o tema comunismo, né? Então é um problema que eles têm. Eles podem tampar o ouvido e fingir que não estão escutando nada. É lógico que podem fazer isso, talvez seja a melhor hipótese mesmo, mas isso vai ser um problema para eles, né? Porque a outra alternativa a eles ignorarem totalmente o debate é eles tentarem desmistificar a coisa. Desmistificar a coisa significa tentar mostrar que, olha só, duas coisas. Primeiro, Lula ganhando, ou sei lá quem é que vier como candidato à esquerda ganhando, não vai implementar o comunismo. Pensa bem, aqui no Brasil não dá, não sei o que lá. Sendo que isso foi exatamente o que falaram todos os membros da esquerda latino-americana antes de tomar o poder, né? Hugo Chávez falava, não, a gente não vai instalar comunismo, não. A gente só quer uma sociedade mais igual, divisão do lucro do petróleo por todas as pessoas. A própria Revolução Cubana, Fidel Castro e Che Guevara falaram várias vezes, não, não é comunismo não, o que a gente quer aqui é uma outra coisa. A gente quer igualdade social, queremos construir uma sociedade mais justa, não sei o que lá. Acabou onde? Comunismo. O Alberto Fernandes na Argentina, mesma história, ele não chegou lá falando que vai implementar o comunismo, não. Ele falou, não, eu vou corrigir os problemas do neoliberalismo e não sei o que lá, vou fazer uma sociedade mais igual e coisa e tal. E olha só no que deu na Argentina, né? Não vai ser diferente com o Boric também. Eu já falei, o grande mérito do Boric foi justamente ter se afastado de Venezuela e Cuba, ter falado que não tinha nada a ver com isso, que ele quer o socialismo de um socialismo diferente, ele não quer o comunismo das velhas épocas, né? Outra coisa que pode significar desmistificar também é dizer que, ah não, peraí, o comunismo não é tão ruim assim não, poxa, não sei o que lá, né? O comunismo é uma coisa boa, é que não fizeram certo ainda, né? A Rússia não era comunismo de verdade, a Venezuela não era comunismo de verdade. Cuba não é comunismo de verdade, mas a gente vai implementar o comunismo de verdade aqui e vai ser lindo de morrer, você vai ver. É aquele negócio, né? Enfim, repara como desmistificar, seja para um lado, seja para o outro, é complicado, porque, meu amigo, a essa altura do campeonato, mostrar que comunismo vale alguma pena, vale alguma coisa, é um problema. Eles não têm argumento para isso. Por outro lado, dizer que não, com a gente nunca vai virar comunismo e coisa e tal, não vai ter essa... É muito estranho esse negócio, porque o que acontece é que todo líder da América Latina falava exatamente isso antes de tomar o poder e transformar em comunismo o negócio. E vocês sabem, é o que eu falei para vocês. Ah, mas o Lula, na primeira vez que ele foi presidente, ele não implantou o comunismo no Brasil. Ele não implantou porque não conseguiu, né? Ele estava recém-colocado ali, ele achou que era melhor ele ficar mais tempo, ele achou que o PT não iria sair do poder tão cedo, que o PT ficaria os dois
mandatos dele, depois a Dilma entraria, depois ele ficaria mais 2 mandatos, então ele achou que ele tinha tempo ainda para fazer isso, não precisava correr com nada, porque podia implementar o comunismo devagarzinho aqui. Agora que ele viu que deu ruim essa estratégia, que no momento que interromperam essa estratégia no meio do caminho, tiraram a Dilma, prenderam ele, meu amigo, pode saber, se por um acaso voltar o Lula ou qualquer emissário dele lá, porque eu já falei para vocês, eu acho que o Lula mesmo não volta, ele não vai se candidatar sequer, mas qualquer pessoa que entrar no lugar dele vai certamente tentar implantar o comunismo e não vai dar moleza não, vai chegar metendo o pé na porta e pior, querendo aproveitar que muita gente dentro do Estado, principalmente da aristocracia do Estado, ali, o pessoal de altos cargos do Estado, tem essa visão de que, olha, não, Bolsonaro foi terrível, não sei o que lá, temos que recuperar o Estado brasileiro, e aí, meu amigo, vão encher de comunista no Estado, não vão dar mole, não vão deixar barato não. Pode ter certeza que se Lula voltar agora, com tudo que aconteceu, ele não vai ter dúvidas, ele não vai demorar nada, ou Lula ou qualquer outra pessoa que venha no lugar dele, né? Então é curioso ver como é que está a esquerda aqui preocupada com isso. Como é que faz para resolver esse problema? É muito engraçado, né? Tem o comunista falando aqui como é que é. O Brasil não corre esse risco de ser comunista ou socialista depois das eleições, infelizmente. Ou seja, eles querem. Amigo, o Lula não conseguiu porque não teve tempo, mas eles podem não conseguir porque não conseguem mesmo. Mas que eles querem transformar em comunista, isso eles querem, vocês podem ter certeza. Essa esquerda brasileira toda, o sonho deles é implementar uma revolução cubana, como foi lá em Cuba. Eles cresceram com esse sonho na época que a revolução cubana era uma coisa muito legal, muito bacana, não sei o que lá. Até hoje estão com essa pedra no cérebro, com esse tumor maligno no cérebro, acreditando nisso, né? Então esse daí pode ter certeza, meu amigo, se Lula ou algum cupincha do Lula ganhar, pode até ser que não consiga transformar em comunismo, mas que vão tentar, vão. Pessoal, vamos falar sobre o STF que vai retomar o julgamento se rachadinha é crime ou não, hein? Como eu falei para vocês já em outros vídeos, não há garantia jurídica disso. Existem opiniões divergentes aí. Vamos entender esse caso. Essa notícia foi sugerida por Rachadinha. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o caso de Rachadinha, eu não tenho dúvida nenhuma que é imoral, tá? Imoral com certeza é. Agora, a questão, se é um crime de fato, há várias interpretações diferentes nessa história, eu vou explicar por quê. A ponto de que só agora o STF vai ser chamado a decidir um caso desses e vai dizer se há realmente crime e se há crime, qual crime que há. Porque, na verdade, se você olhar toda a tipificação que é usada, em tese, não tem crime não. É uma coisa bastante complicada isso daí. Bom, é lógico, do ponto de vista da ética libertária, é outra coisa totalmente diferente. Eu vou falar no final. O que eu vou estar avaliando esse troço aqui é do ponto de vista jurídico, com o ordenamento jurídico brasileiro mesmo, né? Então vamos lá, a notícia aqui é do UOL, então é evidente que no caso é esquerdista, então fala, tá vendo, Bolsonaro, o STF vai decidir que deve considerar rachadinha crime. Eu não tenho dúvida nenhuma que o STF vai considerar rachadinha crime. A questão toda é o julgamento desse caso, né? Não tem nada a ver, esse caso não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá? Esse caso foi o caso do deputado Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. É um caso antigo e ele foi acusado de rachadinha. E aí ele contestou dizendo, olha só, isso não é crime, né? A gente vai ver aqui que realmente é difícil tipificar isso como crime. Mas daí foi subindo o recurso dele, chegou no STF e agora o STF vai finalmente bater o martelo nesse caso. Mas repara, este não é um caso de repercussão especial, ou seja, não quer dizer que o que o STF decidir para este caso vale para todos os casos de rachadinha no Brasil. Por enquanto vai decidir este caso, mas é lógico, a tendência é que a decisão que o STF dê nesse caso deve ser a decisão final da justiça. Então finalmente vai haver uma decisão se realmente é crime ou não é crime. E eu vou explicar por que também isso pode variar, tá? Enfim, vamos entender qual que é o problema. Na verdade, existem... o que é rachadinha para início de conversa?
Rachadinha é quando um político, o político ele tem direito ao salário dele e, além disso, ele tem direito a contratar não sei quantos auxiliares ou servidores ali para o gabinete dele, né? Esses servidores ele pode contratar qualquer pessoa que ele queira. E, tipicamente, o número de assessores que eles têm direito é muito maior do que eles realmente precisam. Precisar mesmo, eles precisam de uma secretária, talvez uma pessoa para fazer coisa em banco, né? E só. Mais nada além disso, né? Mas tipicamente eles têm direito a, sei lá, 30, 50 assessores. Então o que o deputado faz? Ele chama um monte de gente de confiança e fala assim, olha só, eu vou te contratar, o seu salário vai ser, sei lá, 10 mil reais, desses 10 mil reais você vai me dar 5 e vai ficar, ou vai me dar, às vezes é muito mais do que isso, às vezes vai me dar 8 e tu fica com 2. Para a pessoa que está aceitando isso, é uma beleza, porque na verdade ela não vai ter que fazer nada, ela não vai ter que ir lá trabalhar de fato. Ela vai continuar na vida dela recebendo 2 mil por mês. O trabalho que ela tem é receber os 10 mil e encaminhar os outros 8 mil para o deputado, e dessa forma não tem problema nenhum, né? Bom, então é isso que é a rachadinha. Isso acontece em todos os gabinetes do Brasil. Não tem nenhum político que não faça isso no Brasil. Mas enfim, isso deixa de ser imoral porque todo mundo faz? É lógico que não, continua sendo imoral. Deixa de ser crime porque todo mundo faz, deixa de ser crime? Não, de maneira alguma. Se for crime, tem que ser condenado também. Na ética libertária é outra coisa, mas se for crime na lei, na legislação positivista, vai ser também. Então, o que tem que se ver é como que você tipifica isso no Código Penal. E as 3 alternativas que você tem são essa aqui. Ó. O primeiro é peculato. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Então, o que ele está dizendo aqui? Se o funcionário público ele tem direito a algum bem, no caso, ao cargo de assessor, né? Ele tira proveito disso, né? Ele desvia a função para ter proveito próprio, isso pode ser considerado realmente um crime, pode ser considerado um crime de peculato. É exatamente isso que acontece na rachadinha? Bem, seria se você conseguir provar que aquela pessoa que foi contratada pelo deputado não está fazendo nada. Ela foi contratada exatamente apenas para dar dinheiro para o deputado. O que tipicamente não é o caso. A pessoa que faz isso, ela não vai querer dizer que faz isso, porque o advogado dela vai alertar ela que se você falar que faz isso, você é cúmplice desse crime. Então, o deputado responde por peculato e a pessoa também por associação, né, por ser cúmplice nesse crime de peculato e de desvio de dinheiro. Então, o que tipicamente as pessoas falam? Ah, mas você nem ia no gabinete do deputado. Não, eu era assessor do deputado e eu fazia o meu trabalho na rua. A regra da Assembleia Legislativa, das casas de vereador, não diz que a pessoa tem que trabalhar dentro do gabinete do deputado. Os deputados falam, não, mas eu tenho um monte de gente aí na rua que fica conversando com as pessoas, fazendo pesquisa, tentando convencer gente, não sei o que lá. Ele estava nesse trabalho aí, estava aí na rua fazendo as coisas para o gabinete. Então, em princípio, peculato você só consegue provar se a pessoa reconhecer que não fazia nada, que estava ali só para tirar o dinheiro. E lembra, nesse caso a pessoa vai pegar cana também, vai pegar como cúmplice do negócio. Então, por isso é muito raro você conseguir encaixar nesse caso. Ninguém que faz rachadinha vai dizer que faz rachadinha, porque senão é cúmplice. Então, esse caso aqui. O outro caso é compulsão, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Ou seja, qual que é a ideia aqui? Que o deputado ou vereador, ele vira para o funcionário do gabinete e fala, olha só, eu só vou te empregar aqui se você me der uma parte do seu salário, senão eu vou te demitir. É isso que acontece na rachadinha? Sim, é isso que acontece na rachadinha. Agora, de novo, cai no mesmo problema, como você prova que o cara iria demitir a pessoa se ela não aceitasse a rachadinha? Em algumas situações, você consegue provar esse caso aqui. Se a pessoa efetivamente foi demitida em determinado ponto, ela pode falar, olha só, mostrar a mensagem dizendo
que foi demitida por aquele negócio, aí pode cair realmente num caso de concussão. A questão é, a maior parte das vezes você não tem isso, você não tem a pessoa sendo demitida ou disposta a colaborar com a justiça, porque como eu falei no primeiro caso, ela pode ser colocada como cúmplice dessa história lá no peculato, né? Então na concussão ela não seria cúmplice, ela seria vítima, mas também é difícil de comprovar esse tipo de coisa. E finalmente, no último caso aqui, que seria a corrupção, que é receber, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Ou seja, entende-se aqui que, na verdade, quem está cometendo o crime, corrupção passiva, é o deputado que está aceitando dar o emprego para aquela pessoa se ela retornar um dinheiro. O empregado estaria cometendo corrupção ativa, dando dinheiro para o deputado. Aqui é a mesma coisa que rachadinha? Não é bem a mesma coisa, mas é parecido. Você pode tipificar aqui. Qual que é o problema disso? De novo, você tem a situação de que a pessoa precisa colaborar e falar que foi isso. Se eu não desse o dinheiro, ele me demitia, ele só me contratou porque eu prometi dar o dinheiro. O político, né, o deputado, ou o vereador, o que quer que seja, ele vai pegar o crime de corrupção passiva, porque ele aceitou esse esquema, reclusão de 2 a 12 anos e multa. O funcionário que aceitou o emprego no gabinete, então, neste caso, estaria respondendo por corrupção ativa, porque uma coisa é ligada à outra. A corrupção passiva é o funcionário público ou político que aceita, ele solicita ou recebe aquilo, mas tem que ter alguém que faça corrupção ativa, que é a outra pessoa que deu dinheiro, que nesse caso é o funcionário. Então, pelo mesmo motivo, você tem a situação em que não interessa ao funcionário dizer isso daí. Então, o que acontece? Repara o que acontece com a rachadinha. Não é um crime tipificado em nenhuma das situações. Nenhum dos casos é exatamente o que acontece na rachadinha. É um pouquinho diferente, você consegue aplicar, não sei o que lá. Só que existe um princípio no direito penal que você não pode fazer analogia, não pode condenar alguém por analogia. Tem que ser a lei tem que estar tipificada exatamente o que aconteceu. Então repara que você tem dois problemas aqui. Primeiro que em nenhum dos 3 casos você tem exatamente a descrição do crime de rachadinha, ou do ato da rachadinha, do jeito que é feito, né? Então, não é tipificada exatamente em nenhum dos 3. O que o pessoal faz é forçar um pouco a barra. Além disso, você tem o problema de provar a rachadinha. Por quê? Por mais que você possa ter evidências de que houve uma rachadinha, isso sempre pode cair se meramente o empregado falar, não, mas olha só, eu trabalhava lá porque eu trabalhava lá, o deputado me contratou porque o deputado me contratou. Ah, mas por que você colocava dinheiro na conta do deputado? Por que você entregou dinheiro para ele? Ah, não, é porque eu quero ajudar o deputado, eu sou um fã dele, eu gosto muito do trabalho dele, eu sou político também, eu quero aumentar a minha... Então eu quero apoiar ele como candidato, eu dava dinheiro para ele, para ajudar ele. Ponto final. Acabou, é direito seu, você recebe o seu salário, você faz o que você quiser com o seu salário, o dinheiro é seu. Então, o que o cara faz, ele dá para o deputado, pronto. É perfeitamente razoável isso. Inclusive, tem vários partidos políticos no Brasil que tem isso por norma, tá? O PT é um deles. Qualquer deputado do PT, qualquer pessoa que trabalhe em qualquer gabinete de qualquer deputado, vereador do PT, ela é obrigada a dar uma parte do salário dela para o partido. Isso é nacional. Todo mundo do PT, e não é o único partido não, tem vários partidos que fazem a mesma coisa, justamente porque tem o outro entendimento, como eu falei, como nenhum desses crimes bate exatamente com o que é a rachadinha, né? São parecidos, mas não batem exato, a conclusão da maior parte das pessoas é que não é crime a rachadinha. É uma coisa imoral? É imoral, mas crime não é. E na ética libertária, da mesma forma, se você tem um contrato, tipo assim, você vira pro cara e fala, olha só, eu só vou te contratar se você me der uma parte do seu salário. Em princípio, não tem problema nenhum, você pode contratar como quiser, né? Tendo um contrato, sendo aceito por ambas as partes, é perfeitamente válido, né? Então, no final das contas, é isso que acontece. É por isso que você tem essa discussão se rachadinha seria crime ou não. Se você pegar a letra fria da lei, não é crime. Mas é lógico, o pessoal fala, pô, mas é um absurdo. Não, vamos encaixar aqui, vamos encaixar ali. E aí, o pessoal está falando aqui que deve considerar rachadinha crime. Olha só, se o STF considerar rachadinha crime, vai ter um monte de político do PT enrolado nisso daí. Porque, como eu falei para vocês, no Estatuto do PT prevê esse tipo de coisa. Tem um monte de situação assim. Agora, outra coisa que pode acontecer, como eu falei, né, é caso a caso, né?
Se houver um caso em que a pessoa que é empregado no gabinete abrir a boca, falar, não, realmente foi esse o acordo, eu fiz, não sei o que lá, beleza, a pessoa pode ser condenada ao crime de rachadinha, ou peculato, ou concussão, ou corrupção passiva. Mas lembra, nestes casos, a pessoa também vai ser acusada também, ela também vai responder por crime em qualquer dessas situações. Então é uma situação muito delicada, é muito difícil alguma dos empregados em gabinete aceitar falar dessa forma abertamente. Até tem casos que acontece, tá? Mas a maior parte das vezes isso não acontece por causa desse motivo. Então por isso que é tão raro alguém ser punido com rachadinha, não tem nada a ver com favorecimento de Bolsonaro e coisa e tal. Eu não sei qual vai ser a decisão do STF, por mim, meu amigo, é para punir político, define como crime, eu acho que é ótimo. Acho terrível crime contra pessoas, mas contra políticos, beleza, ter crime, não tem problema nenhum não. Manda ver aí, cria mais um crime aí. Mas não tem nenhuma dúvida, vai ser mais uma situação em que o STF está meio que interpretando a lei do jeito que ele quer. Na lei mesmo, não tem esse crime de rachadinha, e eu acho pouco provável que o Congresso passe um crime desse, porque como eu falei, todo mundo ali faz rachadinha, meu amigo, não tem essa não. Outra coisa importante é a seguinte, o Cássio Nunes, essa discussão já tinha começado há um tempo atrás. Aí o Cássio Nunes pediu vista, segurou isso, o pessoal estava temendo que ele segurasse até a eleição. Por quê? Porque eles querem que o STF decrete isso como crime, porque eles imediatamente vão tentar implicar os filhos do Bolsonaro, enfim, fazer um escarcéu em cima disso. Não vão tentar implicar o Bolsonaro em si, porque primeiro parece que ele não tem envolvimento direto nesse negócio, e segundo, porque ele é presidente, não pode ser processado pelo STF, mas poderiam, por exemplo, prender um dos filhos do Bolsonaro, o que seria uma coisa complicada, né? Agora, o que acontece neste caso? Lembra que agora o Bolsonaro não conta mais só com um ministro no STF, né? Pode ser que o Cássio Nunes libere para votação, não, já fiz a minha vista aqui, estou liberando para votação, e pode ser que o André Mendonça peça vistas em cima disso daí e segure até a eleição. É o ideal para o Bolsonaro, aí depois da eleição já vai estar mais frio a coisa, pouco provável alguém usar isso daí diretamente, né? Lógico, vão continuar acusando o Bolsonaro de rachadinha, direito deles, né? A questão toda é muito fácil provar o outro lado também, que todos eles têm rachadinha também, né? Pessoal, vamos falar da briga entre o Elon Musk e a China, tá? A China está reclamando que os satélites da Starlink do Elon Musk quase atingiram a estação espacial chinesa. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello, Lampião Libertário, Chato Eu Sou, ANCAP acima de tudo, Bitcoin acima de todos, R9 e Vale do Paraíba Libertário. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a China fez uma reclamação formal às Nações Unidas por um risco de tragédia. Supostamente, segundo diz a China, 2 satélites da constelação da Starlink quase atingiram a estação espacial chinesa, tá? O que eu acho mais curioso dessa história toda, assim, existe essa possibilidade, tá? É uma possibilidade rara de o satélite da Starlink bater na estação espacial chinesa, pelo motivo simples que a estação espacial chinesa está a 425 km de altura e os satélites da Starlink estão a 550, é uma diferença de 100 km, é longe pra caramba uma coisa da outra, estão em órbitas muito diferentes, né? Lógico, você pode ter uma situação dessa, um satélite pode ter defeito, pode cair de órbita e coisa e tal, você pode ter isso, mas o que me deixa mais estranho nessa história toda foi justamente a ação midiática chinesa nesse sentido. No momento que a China fez essa reclamação, toda a mídia ocidental começou a repercutir esse troço. E aqui o BBC, olha só como é que a reportagem do BBC está altamente suspeita. Se você pegar outras reportagens, eles lembram que não há confirmação desses quase choques, né? O que é um quase choque? É quando um satélite passa perto da estação espacial e a estação tem que fazer uma manobra para evitar que o satélite bata na estação espacial. É um quase choque ou uma quase colisão. E segundo a China, isso aconteceu 2 vezes no dia 1º de julho e no dia 21 de outubro. Tá? E esse tipo de coisa é muito fácil de ser confirmado, porque todos esses satélites são rastreados hoje em dia, todos eles têm estações de terra que fazem o rastreamento e coisa e tal, e os próprios satélites da Starlink, em tese, têm um mecanismo de anticolisão, né? Então, assim, eu não estou dizendo que isso não aconteceu, o que eu estou dizendo é que não houve ainda confirmação
de que isso aconteceu e, no entanto, a BBC já dá como certo. Ela não fala em momento algum que houve, que ainda não há confirmação dessa quase colisão, né? Em outras matérias você tem o pessoal avisando que, olha só, não houve ainda confirmação de que isso aconteceu de verdade. E aqui não, a China falou, a BBC já vai atrás, um monte de gente da mídia tradicional vai atrás. E mais engraçado, né? Lembra que, não, eles falaram que alguns usuários na Weibo falaram que os satélites da Starlink são apenas uma pilha de lixo espacial, né? É igual o leitor da Folha, né? É o usuário da Weibo que serve aqui para a BBC em português, né? Não, o usuário da Weibo falou, olha só, é apenas uma pilha de lixo espacial. Os caras estão dizendo justamente isso. Eles estão claramente fazendo uma ação de marketing e eu vou explicar por quê, né? Então, a China acusou também os Estados Unidos de colocar os astronautas em perigo por ignorar tratados de espaço sideral e coisa e tal. Enfim, aquele negócio, é uma coisa estranha. Aí eles falam aqui que a SpaceX já lançou 1,9 mil satélites como parte da rede Starlink, mas o total é 40 mil satélites, então ainda vem muita coisa ainda, né? Agora, o que ele falou aqui, olha só, a BBC complementa, olha, no mês passado, a NASA americana adiou abruptamente uma caminhada no espaço por causa de preocupações com detritos espaciais. Sim, isso não é o satélite da Starlink aqui, são detritos espaciais. Foi o satélite russo que foi alvejado pela própria Rússia por conta de teste deles de arma anti-satélite, gerou um monte de detrito, inclusive ameaçando a estação espacial. Ela teve que cancelar um monte de coisa, teve que fazer mudança de direção também, para evitar a colisão. Repara como é que a notícia ela é construída, né? Primeira coisa, a China falou que teve um problema que ninguém sabe se teve mesmo, né, com o satélite da Starlink. Como eu falei, a altura da estação espacial chinesa é 420 mil quilômetros, o satélite é 550 mil. É uma diferença grande, 100 mil quilômetros, desculpa, 100 quilômetros é uma diferença grande pra caramba, 100 mil metros é uma diferença grande pra caramba. Mas enfim, aí depois ela vem aqui falando que, não, um usuário falou que o satélite da Starlink é lixo espacial. E a NASA, a Estação Espacial Americana, também teve problema com detrito espacial, com lixo espacial. Olha que coisa, né? Que ligação louca é essa, né? Eu já falei em vídeos lá do Visão Libertária a preocupação com a questão do lixo espacial. Eu já expliquei que no caso dos satélites da Starlink, isso não é um problema muito grande. Por quê? Porque eles ficam numa órbita muito baixa em relação à maioria dos satélites. A maior parte dos satélites fica ainda mais alto. E se der um defeito, se um satélite se perder, a tendência é ele mergulhar em direção à atmosfera e ser consumido no meio do caminho. Então, assim, a chance de acontecer algum problema real é muito pequena, né? Enquanto você já teve, sim, alguns quase encontros em outras situações de satélites com estações espaciais e coisa e tal, acidente mesmo, não tem. Teve um caso de um satélite que bateu num outro, mas não tinha nenhum astronauta envolvido, eram batidas de satélite sozinho, né? Existe, sim, um receio de que, veja, toda vez que um satélite bate no outro, isso cria detritos, e esses detritos podem bater em outros satélites, criar mais detritos ainda, e isso poderia causar uma reação em cadeia, que tornaria toda a órbita, todo o espaço inacessível para os seres humanos, né? Isso é um problema realmente, mas o fato esse tipo de coisa aqui na China é claramente um problema da China com a Starlink. É uma campanha de mídia que ela está fazendo para tentar derrubar a Starlink, e isso encaixa muito naquele motivo pelo qual a Anatel também falou a mesma coisa. Lembra que a Anatel falou que vai deixar para 2022 a apreciação da licença da Starlink aqui no Brasil, não sei o que lá, porque, né, porque pode ter colisão espacial. Repara como é que os discursos estão alinhadinhos dessa turma da esquerda, né? E aí, mas qual que é o problema? Por que a China tem problema com Starlink? A China tem problema com o Starlink por um motivo muito simples. A China fez toda uma infraestrutura interna da internet dela que só pode acessar a internet de fora através de firewalls específicos, né? Isso não impede os chineses de acessar a internet de fora, mas dificulta. Então a maior parte do pessoal não tem a capacidade técnica de usar uma VPN para chegar fora dos firewalls e coisa e tal, conseguir acessar a internet lá fora. O governo chinês é muito cruel com penas internas, então o pessoal fica com medo também de tentar alguma coisa e acabar sendo punido pelo governo chinês. Então, no final das contas, eles tiveram esse esforço enorme para conter a internet deles. E agora chega uma companhia que oferece internet do alto. Basta você ter uma antena
que você consegue falar com satélites e assim acessar a internet sem nenhum firewall, pelo menos por enquanto não tem nenhum. A Rússia já proibiu aquela anteninha do Starlink na Rússia, e no entanto já existem não sei quantos mil pontos de Starlink na Rússia funcionando plenamente, porque lógico, né, uma anteninha desse tamanhozinho, como é que você vai fazer para saber que o cara tá com a antena lá? O cara esconde a antena, bota da árvore, no meio do mato, não tem como o pessoal saber que tá tendo um acesso à internet ali. A Rússia é outro país que, mais tardiamente, resolveu adotar um modelo chinês, né? A Rússia tem um negócio de internet soberana, que de tempos em tempos eles testam, que é justamente fechar toda a internet do país, deixando apenas locais específicos que são controlados pelo governo, né? Nesse caso, eles podem, em tese, no futuro, botar firewalls nesses locais e cortar todo o resto da internet. A internet continuaria funcionando, mas controlada pelo governo, tal como na China. Só que isso daí, da mesma forma como na China, você tem uma população na Rússia, que no caso da Rússia é até muito mais capacitada em termos técnicos, né? Justamente porque ficou mais tempo exposta à internet normal, eles sabem contornar isso de forma muito mais simples, mas também, da mesma forma, a Starlink quebra essa ideia de internet fechada, controlada por países, né? Não é difícil entender o motivo disso. Como eu expliquei para vocês, informação descentralizada e distribuída é muito ruim para o socialismo. Por quê? Porque as pessoas conseguem ter ideias independentes, conseguem perceber, evitar essas campanhas do governo direcionadas, elas têm opiniões diferentes sobre assuntos e com isso, naturalmente, você esvazia governos de esquerda. Não é à toa que você tem tanta pressão aqui no Brasil por lei de fake news, não sei o que lá. Pode ser o exato motivo pelo qual a Anatel aqui no Brasil, cheia de petista naquela porcaria daquela agência, está querendo segurar as antenas da Starlink aqui, querem manter a internet centralizada. Apesar de que, como eu falei para vocês, no Brasil isso já seria impossível, porque justamente o Brasil teria que fazer o que a Rússia fez, de começar um trabalho de juntar os pontos de saída, controlar no governo os pontos de saída. Isso, nessa altura do campeonato aqui no Brasil, é praticamente impossível, é muito caro. E com a internet vindo pela Starlink é impossível esse tipo de coisa. Tanto a China quanto a Rússia sabem disso, e é por isso que a China está brigando com o Elon Musk e a Starlink, né? Ou seja, é muito provável que não houve esse encontro, ou se houve, foi um negócio muito menos sério do que eles estão querendo fazer crer. O que eles estão fazendo aqui claramente é uma campanha política. A maior parte da mídia nacional, da mídia ocidental de forma geral, está no bolso do Partido Comunista Chinês, porque mídia hoje em dia não vende mais nada e o Partido Comunista Chinês dá dinheiro para esse pessoal. Então fica todo mundo ecoando essas notícias favoráveis à China e coisa e tal. E um outro ponto que esses países estão muito preocupados também é porque, bom, proibir antena não adianta nada, como a Rússia fez. Como eu falei, já tem um monte de antena lá. Mas é mais difícil você importar essa antena. Você vai ter que arrumar um contrabandista para levar a antena lá para dentro. A antena é um negócio grande, você não tem como passar com ela no aeroporto. O problema todo é que já está sendo liberado lá nos Estados Unidos o Tesla Pi, que é o telefone da Tesla. Segundo eles estão dizendo aqui, o telefone é maravilhoso, tá? O telefone é fantástico. Na boa, é muito fácil você dizer um monte de qualidade de um celular enquanto ele não é lançado, né? Ninguém tem como verificar, né? Você pode falar tudo. Ah não, se você tocar ele nas coisas, as coisas viram ouro, sei lá o quê, né? Na prática, vamos ver como é que vai ser esse celular, se vai ser essa coisa toda, mas não tenha dúvida, é um celular muito forte. E um dos principais benefícios que ele tem é isso daqui, ó. Ele se liga diretamente ao Starlink, ou seja, ele prescinde de antena, aquelas antenas para acessar o Starlink, e um celular é um celular, é muito mais fácil de você entrar num país com um celular. Então, no final das contas, olha o problema que a China, a Rússia e o Brasil, e a Anatel aqui no Brasil tem também, ou seja, vai ser muito fácil alguém ir lá no Paraguai ou ir nos Estados Unidos, comprar esse celular, trazer para cá e acessar a internet direto dos satélites da Tesla, dos satélites da Starlink, de forma que você não tem problemas de censura de pessoal da esquerda, né? Então, contando para vocês aqui, a primeira coisa é velocidade de 200 Mbps para download, ou seja, uma velocidade muito boa para fazer download do telefone, né? O Starlink é conexão com o Starlink, tem conexão com o Neuralink também, tá? Se quiser, o Neuralink é aquele negócio do Musk de colocar na cabeça e controlar o seu cérebro também, já tem interface com ele também, né?
E tem aqui um monte de coisa. Segundo o pessoal diz, é muito bom o celular, tá? A questão toda não foi lançado ainda, tá? Tá para ser lançado lá no mercado americano, tá em pré-venda em alguns lugares e já esgotou tudo, então ninguém consegue comprar ele nesse momento, mas isso aqui saindo é uma coisa muito positiva, é uma coisa que pode ser muito boa, e celular é aquele negócio. Aqui no Brasil, em tese, é proibido o celular da Xiaomi, a Anatel não homologa. O que mais tem por aí é celular da Xiaomi. Então, da mesma forma, o celular da Tesla não deve ser difícil de encontrar aqui, embora provavelmente será muito caro, né? Realmente é isso daí, fiquem de olho. O modelo Pi da Tesla vai ser um celular Tesla, que vai ter acesso, Tesla Phone, que vai ter acesso à rede. E o Elon Musk, ele deixa claro que o objetivo dele é destruir a Apple. Caramba, o objetivo é forte. De qualquer forma, é uma coisa bacana, né? Ou seja, essa briga da China com o Elon Musk tem nada a ver, muito provavelmente nem aconteceu essa colisão, ou se aconteceu esses satélites passando perto, passaram longe pra caramba, não teria tido colisão de jeito nenhum. O que a China está fazendo aqui é justamente criar caso, porque está incomodada com a Tesla, e já está fazendo uma campanha toda de mídia para ver se convence as pessoas a achar ruim os satélites da Tesla, né? Pois é, pessoal, é o que eu estava falando, vai deixando esse pessoal socialista, ambientalista aí, vai dando trela para esse pessoal, para você ver onde é que eles vão chegar, né? Agora tá aí, ó, cachorros poluem mais do que carros utilitários, diz estudo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Cabeça Livre, obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É isso aí, meu amigo. O artigo aqui está aqui na Exame Invest, coisa e tal, falando sobre ESG, coisa e tal. Eu vou te falar um negócio, esse troço entrega, tá? Olha só o que é o artigo. O artigo está no livro Hora de Comer o Cachorro. É isso, como o seu cachorro. Porque isso ajuda na questão ambiental, entendeu? Ele passa a gerar menos gás carbônico e coisa e tal. Caramba, olha a coisa, bicho. Olha aqui. Outra coisa é o absurdo da comparação, né? Como é que pode um cachorro gastar mais do que um carro, gerar mais gás carbônico que um carro, né? O carro vive de combustão interna, de queima de gasolina, né? Mas ele explica aqui, ó, o consumo de carne por um cão médio impacta o planeta 2 vezes mais que um SUV, né? Um carro utilitário, com 10 mil quilômetros rodados. Ah, pô, para aí, né? Ou seja, você definindo o quanto o carro é usado, aí sem dúvida alguma pode ser que qualquer coisa que você coloque ali, você vai poder dizer que gera mais gás carbônico do que o carro, né? Pô, é só você diminuir a quilometragem. 10 mil quilômetros é muito pouco. 10 mil quilômetros é um carro que mal saiu da fábrica, mal foi usado, né? Você deveria contar a vida útil, a vida do cachorro com a vida útil do carro, né? Uns 10 anos, dependendo do carro. Literalmente, usando esse tipo de truque, dizendo que não, é um carro com tantos mil quilômetros rodados, você pode fazer qualquer coisa gerar mais gás carbônico que um carro. Ah, o meu peixinho de aquário, ele gera mais gás carbônico que um carro. Ah, é como? Não, é um carro que andou só 1 metro, né? Você pegou o carro 1 metro com ele e pronto. O peixinho de aquário gerou mais gás carbônico que o carro, porque todo ser vivo gera alguma quantidade de carbônico. É que é muito pequena, né? No caso de peixinho de aquário. Mas beleza, o carro só andou 1 metro também, então também gerou muito pouca coisa. O peixinho viveu, sei lá, 2 anos. Quanto tempo vive? Quanto tempo vive um peixe de aquário? Eu não sei, né? Mas enfim. Vocês entenderam o negócio, né? Você controlando a quantidade de tempo que você usa o carro, é lógico, você pode fazer qualquer coisa ser maior do que um carro. Isso mostra uma coisa clara nisso daqui, né? Que essa reportagem toda aqui é sobre manipulação. Primeiro, tem um título chamativo pra caramba, porque todo mundo olha isso daqui e acha um absurdo, né? Caramba, como assim cachorros poluem mais do que carro? Na verdade é uma pegadinha, é um clickbait danado que o cara fez aqui, justamente porque tá pegando o carro usado por um tempo. Porra, aí é mole, né? Não tem um valor, não tem uma lógica essa comparação que fez aqui, né? E aí outra coisa que ele está fazendo aqui é justamente aplicando a lógica das elites aí, socialistas mundiais, esse tal de ESG. ESG, você sabe, né? Isso foi criado pelos banqueiros europeus lá, o pessoal da alta elite aristocrática socialista mundial. Esse pessoal quer forçar as pessoas a gerarem menos carbono. Veja, eles continuam indo nos eventos todos de jatinho e coisa e tal, mas eles acham que o resto do mundo tem que gerar menos gás carbônico.
Por que motivo eu não sei, eu só desconfio de uma coisa, que seja puramente por genocídio, por querer matar as pessoas, que é o que vai acontecer. Quando você começa a decidir a energia elétrica, não com base no mercado, não com base no que é mais eficiente, mas sim com base no que agrada aquele grupelho de pseudo pessoas boas que tem lá na Europa, o que você vai ter é isso. Você já está vendo na Europa o preço da energia subindo pra caramba. O que vai acontecer é que no resto do mundo isso vai acontecer também. Ou seja, você vai ter uma diminuição da quantidade de energia disponível, você vai ter um monte de gente agora sem energia mais. Pessoas que vão morrer sem ter energia, sem ter o que comer, sem ter como criar animais e coisa e tal, porque isso está proibido. A elite socialista quer proteger você, mas é para sua proteção, tá? Você vai ter que morrer, mas é pela sua proteção, senão o planeta morre. É muito engraçado. Já estou falando de não ter filho, né? Agora, falando dos velhos lá suíços suicidar, eles não falam, não. Eles podiam se suicidar, pô, ao invés de fazer isso tudo. Faz isso, distribui o dinheiro e se mata, pô. Cambada de velho socialista inútil, pô. Enfim, é uma besteira isso daqui, eu acho curioso mostrar isso daqui, só para você ver aonde vai essa história, né? Lógico, sempre teve gente sugerindo que não vamos tornar os cachorros veganos e coisa e tal, mas você sabe, o cachorro é muito mais dependente de carne do que o ser humano. O ser humano, depois de adulto, ele até consegue viver de vegetais, né? Há quem diga que não é muito saudável não, mas consegue viver de vegetais. Crianças humanas é um risco danado, eu não faria isso, tá? Bom, mas cachorros é pior ainda. O cachorro ele tem antes do contato com o humano, o cachorro virou até onívoro, tá? Hoje em dia o cachorro come qualquer coisa que seja sobra de comida humana. Mas o cachorro, a espécie original, ela era carnívora, né? Então ainda está muito menos onívoro que o ser humano, é muito mais dependente de carne. Então isso é um problema, não só o cachorro quanto o gato. Sinceramente, eu ignoraria totalmente isso daqui, é uma coisa que só dá para... O que eu trouxe isso aqui na notícia é justamente para mostrar para vocês a que nível chega esse pessoal da elite socialista europeia querendo controlar você. É nisso que chega. Olha onde isso vai chegar, né? Já estão pedindo para você comer seu cachorrinho aí. Pessoal, vamos falar sobre a propaganda do Bradesco que foi cancelada, hein? Olha só que coisa, uma espécie de Sleeping Giant da direita. Vamos entender isso daí. Essa notícia foi sugerida por Ulisses, Babu, Miura, Isashiro, Izana, Peter usa Adblock e vive de AdSense, Mac Bolan, o executor do Ancapistão, e Felipe Chu. Obrigado aí quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Como eu falei para vocês, cada vez mais todo mundo, tanto da direita quanto da esquerda, vai usar mecanismos libertários para fazer avançar os seus propósitos. No final das contas é isso. A ideia de usar qualquer serviço estatal hoje em dia é inviável e você tem alternativas extremamente válidas na informação descentralizada e distribuída, né? Pois bem, vamos explicar esse caso desde o início para vocês entenderem o que houve, né? O Bradesco, dentro dos esforços para se mostrar, né, para chamar atenção para o pessoal verdinho aí, o pessoal que acha que ESG é coisa boa, que pegada de carbono é uma coisa importante, eles lançaram no próprio aplicativo do Bradesco uma forma de você calcular a sua pegada de carbono e coisa e tal, para você diminuir o seu impacto no mundo, como se realmente alguma pessoa estivesse preocupada com isso, né? Nem as pessoas em geral, nem a elite socialista brasileira ou a elite socialista mundial estão preocupadas com isso, né? Eles querem que a elite socialista mundial quer que os outros se preocupem. Eles mesmo continuam indo de jatinho para cima e para baixo, não estão nem aí, né? Mas eles querem que os outros se preocupem. Então, para você facilmente poder calcular quanto você gasta de carbono e você fazer aí a sua parte, enquanto a China constrói mais não sei quantas termoelétricas a carvão e joga carvão na atmosfera doidado, né? Mas beleza, se você quer fazer isso, eu dou um maior apoio. Eu acho que não tem nada errado o banco botar lá uma calculadora de carbono, afinal, né, quem quiser obedece. A minha visão libertária é essa. Eu acho que as pessoas devem ter o direito de fazer o que elas quiserem, independente de eu achar aquilo certo ou errado. Elas têm a opinião delas, vão lá fazer pelos motivos que elas acharem melhor. Então, perfeitamente válido até aí, né? O problema foi que para anunciar esse aplicativo que você calculava o seu crédito de carbono, coisa e tal, coisa totalmente esquerdista, mas como eu falei, totalmente voluntária, o Bradesco fez uma propaganda que incluía 3 meninas aí que são especialistas em
nesse negócio, né? São porta-vozes do globalismo mundial que quer fazer você diminuir o seu carbono, enquanto eles cagam totalmente para isso, né? Mas enfim, elas foram lá dar dicas do que você poderia fazer para diminuir a sua pegada de carbono no mundo, né? Na verdade, isso daí é uma coisa, aliás, até mencionar isso, eu acho essa ideia do aplicativo menos ruim, tá? Porque a ideia mais ruim, eu falei sobre ela algum tempo atrás aqui, é cartão de crédito com cálculo de carbono, né? Vocês lembram disso, né? Um cartão de crédito que você pode tirar e você vai gastando, e quando você mas o que ele conta não é o dinheiro, não é quanto você gastou em dinheiro, é no que você gastou. E se você gastou em coisas que geram muito carbono, tipo abastecer o seu carro, ele faz a conta da sua pegada de carbono. Então, no final das contas, se você chegar a um determinado nível de pegada de carbono, ele tranca o seu cartão. Olha que coisa, né? Mas, enfim, fizeram o aplicativo e botaram a notícia com as meninas lá falando o que você poderia fazer para diminuir a sua pegada de carbono atual, né? E a primeira coisa foi reduzir o consumo de carne. Não foi assim, uma das coisas que eles sugeriram, não. A primeira coisa, não, você deve comer menos carne, não compre carne, tenha o dia sem carne, a segunda sem carne, não sei o que lá. Foi a lorota que eles comentaram aqui, né? E, bom, e falaram outras coisas também, enfim, né? Não interessa aqui, né? Daí o Bradesco botou esse anúncio e teve um impacto muito ruim entre os pecuaristas, porque primeiro que os pecuaristas discordam da opinião da elite globalista aí de que boi gera gás carbônico em excesso, gera gases do efeito estufa, né? Tem a teoria de que o boi, na hora de, como ele é um ruminante, ele arrota e às vezes peida, e com isso aumenta a quantidade de gás carbônico ou gás de efeito estufa, sei lá. Mas isso daí tem gente que contesta esse troço, os pecuaristas não concordam com essa forma de medição. E basicamente não tem, no final das contas, a quantidade é muito exagerada, não tem lógica nenhuma, e no entanto isso está servindo para justificar um monte de coisa, né? A elite globalista já decidiu que não pode comer carne, já tem toda a parada aí de comer bife artificial, bife de soja, que é uma merda completa, né? Então, o que aconteceu nesse caso? Uma ação efetiva de Sleeping Giants da direita. O pessoal cancelou o Bradesco, forçou, o Bradesco tirou a propaganda do ar, fez uma carta pedindo desculpas e coisa e tal. E entidades do agro repudiam a publicidade do Bradesco e exigem retratação e coisa e tal. E teve uma repercussão grande mesmo, o pessoal do Bradesco tirou o negócio. Isso aqui é um caso clássico de ameaça de boicote social, né? É aquilo que a esquerda faz lá no Sleeping Giants, né? Quando eles têm alguém de quem eles não gostam, eles vão nas empresas e ameaçam, olha, a gente vai falar merda de vocês. E eu já expliquei como é que funciona esse negócio nas empresas, essa pressão nas empresas. O pessoal acha que o departamento de marketing da empresa fica preocupado e convence todo mundo. Na verdade, não é nada disso. Tipicamente são pessoas ricas, que são investidores da empresa, que são de esquerda, que fazem a pressão de fato, né? O Sleeping Giants faz esse negócio, e aí dá um jeito de um dos investidores, lá no pessoal que bota dinheiro na empresa de verdade, que tem participação na empresa, ele faz pressão nesse sentido também, e com isso a empresa acaba aderindo ao boicote. No final das contas, é econômico isso. Esse negócio não é uma solução, não é porque, não, apela à ideologia e não sei o que lá, não. É porque apela ao lado financeiro mesmo. E o Bradesco seguiu a mesma coisa para o outro lado, né? Como os bancos digitais estão ganhando muito espaço entre a juventude, entre o pessoal mais progressista, esses bancos mais tradicionais, inclusive o Bradesco, mas todos eles, tá? Bradesco, Itaú, Santander, eles estão ficando quase que exclusivos do pessoal mais velho, do pessoal que está acostumado a fazer as coisas do mesmo jeito e coisa e tal, e tem muito pecuarista que usa esses bancos, né? O Bradesco, se não me engano, é a maior rede privada no Brasil, então tem muita capilaridade em cidades do interior, então tem muita gente que é cliente do banco por conta disso, né? E muitos ameaçaram tirar a conta de lá, encerrar a conta, tirar investimento e coisa e tal. E aí neste momento, é isso que faz a coisa ser efetiva. O pessoal tem essa impressão de que esses boicotes sociais é feito por ideologia. Não é feito por pressão de dinheiro. Lembra do caso do Maurício Souza lá da Fiat? Os caras da Fiat aqui do Brasil falaram que a ordem para brigar a favor disso veio da Europa, veio da Fiat da Europa. Foi a acionista da Fiat da Europa que mandou a ordem
para acatar e boicotar o cara e obrigar a expulsar ele da coisa. O pessoal tem essa impressão de que, não, que a esquerda é o pessoal lá, jovenzinho no rolê ali, reclamando e coisa e tal. O jovenzinho reclamando é só idiota útil. A grande esquerda é a elite aristocrática mundial. É o pessoal que tem muito dinheiro, que quer controlar o mundo, que acha ótimo controlar você, te prometendo mais igualdade, não sei o que lá, mas tudo controlado por eles. Eles que vão dando lá sua Bolsa Família para você. Na verdade, quem controla é eles a coisa. Agora, a gente viu aqui um exemplo do outro lado. E é o que eu falo para vocês. Importa esse tipo de coisa? Não, não importa, nem de um lado nem do outro. Porque no final das contas, as empresas, se elas cederem um pouquinho, em alguns casos específicos, elas até conseguem se safar com isso, né? Ela pode aceitar esse tipo de coisa dos Sleeping Giants ou do pessoal pecuarista, podem aceitar esse negócio, tirar o negócio, uma coisa ou outra. Mas o fato é, se elas fizerem demais nesse sentido, tanto o pessoal dos Sleeping Giants quanto o pessoal da direita, isso se torna antieconômico para as empresas. Boicote social, esse tipo de coisa, é para ser usado em situações apenas extremas, em casos em que realmente há uma coisa terrível ali, é uma forma de justiça libertária. Se você usa isso para coisas banais, a tendência é você esgotar o modelo economicamente muito rapidamente, né? E de fato, você vê que não está ficando sem reação, né? O pessoal da esquerda já está falando aqui, o Bradesco é o segundo maior financiador de empresas envolvidas em desmatamento no mundo. Ou seja, eles estão começando a querer agora pegar os investidores internacionais, a turma rica da esquerda, para eles pressionarem o Bradesco de novo. Ou seja, o Bradesco se arrumou uma enrascada nessa propaganda aí, né? É o que eu falo, vai ser a posição das empresas a partir daqui. Ou elas vão ter que fazer propagandas absurdamente neutras, né? Tipo, faça isso aqui, pronto. Nada de apelar para esse negócio de progressivismo, nem de conservadorismo, né? Porque você tem coisa do outro lado, né? Você tem a Havan também, que usa o marketing do conservadorismo e coisa e tal, e funciona bem, né? Tem gente que compra na Havan por conta disso. Ou você vai ter empresa focada na ideologia, ou seja, a empresa vai atender só pessoas daquela ideologia, e daí vai adotar a ideologia mesmo, vai partir a fundo com isso, ou você vai ter empresas absurdamente neutras que vão focar no seu negócio e nada além disso, né? É realmente uma coisa complicada para as empresas, a propaganda nesse universo, nesse novo mundo aí que nós estamos, né? E é o que eu falo, no final das contas as soluções são libertárias, não tem solução estatal para isso, não tem como, não tem lei que resolva isso. É o mundo que a gente está caminhando, é o que eu falo, nós estamos indo para o anarcocapitalismo, estamos caminhando a passos firmes, cada vez mais, não tem nada que ninguém possa fazer. Mas é importante a gente entender como é que funciona o libertarianismo, porque justamente você sabendo como isso funciona, você vai estar mais preparado para a inevitabilidade do que vai acontecer aí em mais algumas décadas. Olha o golpe sendo dado em Bolsonaro aí, olha só. O pessoal está dizendo aqui que o STF quer jogar a escolha de ministros para o próximo presidente. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por a Barba do Peter, que manda no canal. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa essa notícia, hein? Isso aqui é um golpe mesmo, né? Mas enfim, o que acontece? Ano que vem, Bolsonaro vai ter direito de indicar um monte de juízes, um monte de cortes superiores aí, né? E não achem que isso é pouca coisa não, tá? Por quê? Repara como o STF está absurdamente aparelhado pela esquerda. Aí agora eles até falam assim, olha só, não... A série de demonstrações de Jair Bolsonaro de que quer aparelhar o judiciário ganha força. Como se o PT não tivesse aparelhado o judiciário, né? Como se o PT tivesse feito escolhas técnicas, escolhas assim apenas pela capacidade jurídica. Esse pessoal é muito canalha, cara, é muito canalha. Agora o Bolsonaro quer aparelhar o judiciário, porque vai escolher pessoas que são o perfil que ele foi votado, ele ganhou a eleição era justamente para isso, para dar a ele o direito de indicar essas pessoas. Aí o nego fica nessa, não, ele tá aparelhando o judiciário. E o PT tava fazendo o quê? Até parece que não estava aparelhando. Olha os caras do Supremo que hoje estão ativamente defendendo a esquerda. É impressionante. O pessoal do Supremo está ativamente defendendo a esquerda. É incrível mesmo. Então, pois é. Aí estão dizendo aqui, ó, não, a série de demonstrações de que Bolsonaro quer aparelhar o judiciário fez ganhar força a campanha de alguns ministros do STF, ou desculpa, do STJ. A gente está falando aqui, não estamos falando do STF. O STF, Bolsonaro já indicou os dois já tomaram posse.
e nesse mandato não vai ter mais ninguém no STF, a não ser que morra alguém, né? Só no mandato que vem que vai ter mais 2. Só que tem outros tribunais. E é muito importante notar, isso aí são também tão importantes quanto o STF. No caso aqui, o STJ, que é a segunda corte mais importante do país, o Supremo Tribunal de Justiça, que é onde se julgam os recursos especiais. Então, todo o processo no Brasil, você tem o processo normal, primeira e segunda instância. No final, se tiver alguma coisa, alegação de ilegalidade, de ir contra qualquer lei, você faz um recurso especial que vai para o STJ. Aí o STJ julga aquilo ali, coisa e tal. E se tiver também uma inconstitucionalidade, ou seja, se também for contra a Constituição, você faz um recurso extraordinário, que é aquele que vai para o STF. Assim que existem algumas ações que chegam direto no STF, mas assim que vai, a maior parte das ações chega ao STF. Você tem a ação normal, ganhou ou perdeu em primeira instância, a parte que perdeu, ela recorre, vai para a segunda instância, isso ainda nos tribunais, ainda nos estados. Aí, na segunda instância, perdeu também, aí o cara faz um recurso especial que vai para o STJ e dali faz um recurso extraordinário, vai para o STF. Então, o STJ é um órgão extremamente importante, é o segundo ali, é o vice-campeão ali dos tribunais, né? E o Bolsonaro tem o direito de indicar 2 ministros lá. Aí o que eles estão fazendo aqui? No STJ é um pouco diferente do STF. O STF, o presidente indica quem ele quiser, não precisa ser nem advogado, mas tem que ser referendado pelo Senado, né? No STJ é diferente. O STJ tem que entregar uma lista quádrupla com nome de desembargadores federais, ou seja, já não pode escolher qualquer pessoa. Ele vai ter que escolher de um grupo de 4 que vão ser escolhidos pelo próprio tribunal que está lá hoje, né? E daí, mas de qualquer forma ele pode escolher um dos 4, daqueles 4 que está ali, ele pode escolher o que for mais favorável a ele, coisa e tal. E aí o que eles estão querendo fazer agora é justamente, em tese, esse debate vai ser feito em fevereiro de 2022, tá todo mundo em recesso agora, porque afinal, né, sabe como é que é muito dura a vida de juiz, né, trabalham pra caramba, é impressionante. E daí o grupo defende levar para 2023, ou seja, tentar demorar na criação dessa lista quádrupla, né, ao invés de votar de uma vez, botar lá e votar, ficar enrolando para isso chegar para o segundo turno, e aí no segundo turno, aí vai ser época de eleição, no segundo semestre, vai ser época de eleição, aí ninguém mais faz nada no Brasil, então pronto, ficou para 2023, ficou para o próximo presidente, né? Olha só que coisa. Isso daqui é papo da esquerda, tá? A esquerda está tentando fazer isso. A esquerda está querendo fazer isso. Eles estão falando aqui no jornal justamente para tentar fazer esse tipo de coisa, tentar jogar de alguma forma, tirar essa decisão de Bolsonaro. Mas pode ter certeza, a política como é que é, meu amigo? Tá cheio de candidato querendo essa vaga, a política já tá forte em cima disso daí. Ah, tem gente que quer esperar o próximo presidente? Tem, mas por outro lado tem um monte de gente que quer ir de uma vez, entendeu? Quer resolver esse problema rápido. Então eu não acredito que eles consigam fazer isso. Isso daqui é o pessoal da esquerda tentando jogar para ver se se convence os outros ministros, não, tá fazendo, ele tá aparelhando o judiciário. Caramba, olha que coisa absurda, cara. A esquerda, como ela usa os termos que acusa os outros daquilo que eles fazem, cara. Eles aparelharam de fato. Olha só a quantidade de ministro merda que tem no STF sem capacidade nenhuma de julgar, desobedecendo a Constituição para cima e para baixo. Ah, não, mas aquilo ali não foi aparelhagem, aquilo ali foram escolhidos tecnicamente. A Bolsonaro quer aparelhar, olha que absurdo. O pessoal tá chorando muito justamente porque teve esse negócio de 75 desembargadores que ele vai nomear ano que vem, né? Também é uma prerrogativa dele, também não pode escolher qualquer coisa, ele tem pessoas específicas, já tem umas listas que ele tem que escolher daquela lista, né? Não é qualquer pessoa que ele pode escolher, inclusive é um caso, aliás, que muita gente até brigou com o cara para ele ter escolhido o Aras, que no final das contas se mostrou extremamente fiel a ele, mas ele escolheu o Aras de uma lista lá da PGR. Ele não podia, na verdade ele não escolheu da lista porque a lista não é obrigatória no caso do PGR, mas ele escolheu de algum dos subprocuradores que tinha lá, porque ele só podia escolher daquele grupo. Tinha gente querendo o Deltan Dallagnol, que não é procurador, ele não é subprocurador, ele não poderia ser escolhido. E ainda bem que não foi. Imagina se o Bolsonaro bota o Deltan Dallagnol lá. Olha a loucura que seria Deltan Dallagnol no MP, como procurador-geral, e Moro no STF. A tristeza que não seria esse negócio, né? Então, felizmente, não vingou esse troço. Só que Bolsonaro vai escolher agora 75 desembargadores ano que vem. Olha que maravilha.
É lógico, como eu disse, ele não vai poder escolher qualquer pessoa e colocar lá. Ele tem limites de listas tríplices, listas quádruplas, ele tem algumas alternativas lá para ele escolher. De qualquer forma, o pessoal está preocupado com isso daí e é lógico que ele vai escolher nomes aliados. Porra, todos os presidentes escolhem nomes aliados. Você acha o quê? Que o presidente chega lá, eu tenho que escolher um cara dessa lista, vou escolher o meu inimigo, vou botar o meu inimigo ali. Realmente, vou pegar... Pô, é lógico que não, caramba, é lógico que ele vai escolher aliado. Todo presidente escolhe aliado. E aí eles estão colocando esse negócio como se o Bolsonaro tá aparelhando o judiciário, como se não fosse isso que todo presidente faz. Ele escolhe a pessoa mais próxima a ele. É evidente que é isso, é para isso que ele é eleito. É uma das prerrogativas do papel dele ali, né? Bom sinal, sinal que está doendo na esquerda. Não vai passar isso aqui não, ele vai conseguir escolher os nomes, fica tranquilo. Isso aqui, tem muita gente correndo atrás dessas indicações lá, eles não vão conseguir segurar isso um ano não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br/visão libertária. O link está na descrição do vídeo.